Olá, sejam muito bem-vindos ao Congresso Online Nacional de Ciências e Saúde, o CONCS, em sua quarta edição. Esse é o nono evento promovido pela Literacia Científica, Editora e Cursos, que vem se consolidando aí na promoção de eventos científicos online, ancorando-se nos valores da responsabilidade, do respeito, da criteriosidade, da ética, do compromisso e do profissionalismo para com os participantes de seus eventos. Em 2024, sob o tema central Interdisciplinaridade na abordagem de doenças crônicas, o CONCS quarta edição, ele reafirma o seu compromisso com a integração de diversas áreas do conhecimento em prol da saúde da população. O CONCS, nessa edição, oportuniza, na verdade, tem um objetivo primordial, promover a interdisciplinaridade com abordagem essencial na compreensão, prevenção e tratamento de cronicidades. A gente reconhece que a complexidade dessas enfermidades exige uma visão holística e integrada, que só pode ser alcançada por meio da colaboração entre diferentes áreas do conhecimento, como medicina, enfermagem, serviço social, psicologia, educação física, nutrição, biologia, entre outras áreas. Então, outro destaque do CONCS foi essa possibilidade de publicação de trabalhos apresentados, né? Nós tivemos aí alguns eixos temáticos muito interessantes, com abordagens multidisciplinares no tratamento de doenças crônicas, integração de cuidados e práticas clínicas, tecnologias e inovações na gestão de doenças crônicas, educação e promoção da saúde, aspectos psicossociais e emocionais das doenças crônicas, políticas de saúde e recursos e gestão de recursos, desafios e oportunidades na pesquisa interdisciplinar das doenças crônicas. Então, o CONCS ele foi uma oportunidade, né? Hoje nós estamos iniciando o evento, né, as atividades, uma oportunidade de publicação de trabalhos apresentados, né, tanto por resumos simples e expandidos, bem como por meio de capítulos de e-book, né, oferecendo aí uma plataforma para que os participantes compartilhassem as suas descobertas, as suas experiências, contribuições. Ao todo, nós tivemos mais de 500 trabalhos submetidos e o Congresso ele conta, né, com palestras, minicursos, submissão de trabalhos, né, em todos os nossos eventos, certificação e publicação de resumos em anais no formato e-book, com ISBN, DOI, conselho editorial, ficha catalográfica, indexações em fontes informacionais. Então, além dos resumos em anais, o evento conta ainda com publicações de capítulos de e-book em obra que terá como título o tema central da edição, né, contando também com ISBN, ficha catalográfica, DOI geral da obra, conselho editorial, indexações em fontes informacionais e DOIs específicos para cada capítulo. Tá? Hoje nós vamos iniciar as nossas atividades tendo uma excelente palestra com Maiara Macedo Mello, que vai tratar da ética em pesquisa e a lei número 14.874. Tá? A Maiara, ela é graduada em enfermagem pela Faculdade Uninasal, é especialista em saúde da família, com docência do ensino superior, é mestra em enfermagem, atualmente é doutoranda em enfermagem, consultora ad hoc de periódicos e colabora com a Literacia Científica, Editora e Cursos. Ela tem uma predileção e ênfase, expertise, em temáticas relacionadas à atenção primária à saúde, a doenças crônicas não transmissíveis e à saúde coletiva. Seja bem-vinda, Maiara, ao nosso evento. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer, né, essa oportunidade que, para nós, né, que estamos por trás dos eventos da literacia, é muito importante, uma vez que nas nossas conversas pessoais a gente percebe a importância de estarmos, né, trazendo temáticas relacionadas à pesquisa para os nossos eventos, sobretudo pelas fragilidades e lacunas que a gente percebe no nosso labor, né, principalmente na sala de aula. É isso. Eu vou projetar aqui sua apresentação e você, na verdade, já passo a fala para você, tá? Ok, obrigada. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Eu trabalho já tem algum tempo, né, alguns anos, quase 5 anos, na docência, e
minha ênfase, né, minha expertise, vamos dizer assim, é em metodologia científica, né, que é uma das disciplinas que é uma disciplina que atravessa todos os cursos de graduação, mas conforme a área, né, as ciências, ela vai apresentando características diferentes, né, mas trabalha bastante tempo com isso, então é um local que eu me sinto bem em falar, meu local de fala, e eu tenho me sinto numa zona de conforto. Quando a gente fala em ética em pesquisa, e essa lei, né, que ela é de 2021, mas sofreu uma atualização para 2024, é preciso que antes a gente pondere sobre o seguinte, que a metodologia científica, por que as pessoas têm muita dificuldade de compreender, né, sobre metodologia, sobre os métodos existentes? Exatamente porque eu comparo, assim, a metodologia com um quebra-cabeça de 1000 peças, né, porque ela é composta de várias questões, de vários conteúdos que nós precisamos nos apropriar de todos eles para conseguir fechar, né? Conseguir montar esse quebra-cabeça, né? Uma coisa vai depender da outra, uma coisa está interligada com a outra. E uma das questões mais importantes relacionadas à metodologia, que as pessoas confundem muito metodologia com métodos, querem atribuir o termo metodologia quando na verdade quer falar sobre método. Metodologia é a ciência que estuda todos os métodos. Cada método possui a sua particularidade. Então a gente tem que também aprender a fazer essa distinção. Então, dentro desse universo da metodologia, a ética, ela se apresenta como uma das coisas mais importantes, né? E pela minha vivência, né, nesses 5 anos de sala de aula, eu percebo que as pessoas desconhecem a existência dessa ética, desconhecem a existência das resoluções, imagina da lei, né? E diante disso, a gente precisa tomar um posicionamento, né? A gente encontra muito, eu e o Lucas, né, nos eventos que a gente avalia, muitos alunos dizendo que fizeram um relato de experiência utilizando informações de um paciente ou de um hospital sem qualquer autorização. E isso jamais deve acontecer, isso é uma coisa gravíssima e pode colocar tanto você, como seu orientador, como todos os pesquisadores envolvidos nesse estudo em sérios problemas, né? Então, para a gente conseguir falar sobre ética em pesquisa, a gente precisa retomar a história, né? Como que isso aconteceu, o que é essa ética, né? Essa ética em pesquisa que nós vamos tratar hoje refere-se ao envolvimento de seres humanos e animais no desenvolvimento de pesquisas, né? Então, para que isso aconteça, para que você faça uma pesquisa onde você possa entrevistar pessoas, onde você possa aplicar testes, onde você possa aplicar questionários, ou fazer intervenções, ou fazer uma observação participante, você precisa que, antes disso, antes que você faça isso, você precisa de uma autorização, né? E eu vou explicar como que funciona essa autorização e como que essa ética surgiu, né? Eu espero que eu esteja me fazendo entender, uma vez que, né, eu percebo que as pessoas desconhecem da existência disso, né? O que vem a ser essa ética? Né? Aqui nós vamos nos concentrar na ética relacionada às pesquisas que envolvem seres humanos e animais. Mas dentro desse contexto da ética, entra a questão também do plágio, tá? Então, hoje a gente vai concentrar mais nas pesquisas que envolvem seres humanos e animais. Bom, retomando a história, né, nesses antecedentes históricos, né, no que entendemos por ciência moderna, quando teóricos, pensadores começaram a produzir ciência, conhecimento não empírico, mas sistematizado, comprovado, né, como a exemplo do Galileu, que constatou que o Sol está, né, o heliocentrismo, né, que o Sol é o centro, né, e está ao redor dos planetas, e assim como Bacon também, né, que criou a questão da indução. Esse conhecimento ele foi construído por meio de uma sistematização,
de informações, né, que eles fizeram e conseguiram comprovar, né? É porque, assim, informação e conhecimento são coisas diferentes. Né? Informação são dados que não recebeu nenhum tratamento analítico. Conhecimento é aquilo que, além de ter recebido um tratamento analítico, né, ela é passível de comprovação e reprodução. Então, diante dessa ciência moderna, né, que começou com os experimentos desses cientistas, começou-se a ver a observar a necessidade, né, de existir, né, vamos dizer assim, uma regulamentação de como desenvolver essas pesquisas, uma vez que, principalmente nas ciências biomédicas, era necessário conhecer certas matérias, certos corpos, para então, assim, conseguir sistematizar esse conhecimento. Né? Nós sabemos que na área das ciências biomédicas, a questão da anatomia, né, desse conhecimento anatômico, fisiológico, ele sempre vai partir do conhecimento não apenas por meio de livros, né, mas também por esses experimentos. Então, diante desse cenário, já lá no decorrer do século XX, essa expansão, né, do técnico científico alcançou proporções muito grandes, né, tais que esses métodos científicos eles não poderiam ser aplicados sem ponderar uma relação entre custos e benefícios, né, pelos riscos e benefícios. Uma vez que, para as comprovações, para os experimentos, conhecer determinadas doença, conhecer determinado antígeno que pudesse combater determinada doença, conhecer até mesmo os patógenos, era necessário, né, foi-se necessário realizar essas pesquisas. Então, para realizar essas pesquisas, nós precisamos de animais e seres humanos para fazer esses testes, né? Então, isso acontecia, né, acontecia completamente de forma desordenada, normalmente era com pessoas privadas de liberdade, pelas pessoas que ficavam às margens da sociedade, as pessoas que tinham doenças mentais, né, pessoas que viviam em condições de vulnerabilidade mesmo. Então, nesse processo, né, ocorrer óbitos, né, durante esses experimentos. Então, ouviu-se a necessidade de fazer essa ponderação entre os riscos, né, de se realizar essa pesquisa e os benefícios, né? Se os riscos fossem maiores que os benefícios, eles deveriam ser, né, abortados, não deveriam acontecer. E aí, com o auge da pesquisa experimental em animais não humanos, né, animais irracionais, desde o século XVII, surgiu também a reflexão ética mais sistemática sob a forma da controvérsia entre os vivencionistas e opositores a essa prática, né, onde as pessoas observavam que pessoas eram submetidas a procedimentos sem o seu, muito importante, sem o seu consentimento, e como eu já falei, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas com adoecimento mental, privadas de liberdade, ou pessoas que cometeram crimes, né, na sociedade, enfim. Então, elas estavam sujeitas a passar por isso. Né? Então, eram, vamos dizer assim, utilizadas como um laboratório sem uma permissão. Vendo que a complexidade, né, de se realizar esses procedimentos nessas pessoas, muitos cientistas também buscaram fazer os autotestes. Né? Eles testavam em si mesmos, por exemplo, a farmacocinética de alguma droga, né, de algum fármaco, de alguma vacina, enfim. Então, para organizar isso e controlar, né, todo esse movimento, começou-se, né, essa organização para que pudesse mudar esse cenário, né? Os primeiros vislumbres da participação do paciente em suas decisões clínicas se deram lá em 1914. Se a gente for observar, não faz tanto tempo assim, né? Quando se considerou ilícito e punível invadir cirurgicamente o corpo de uma pessoa sem o seu prévio conhecimento. Hoje nós sabemos que quando principalmente nós trabalhamos na área da saúde, enfermeiros, né, assim, na assistência, médicos, fisioterapeutas, nós sabemos que o paciente, quando é submetido, precisa ser submetido à cirurgia, ele assina termos, né, e antes disso,
os profissionais explicam todo o procedimento, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quais são as intervenções que serão necessárias. Então, isso começou a existir há nem tão muito tempo atrás, né? E, a partir de 57, né, muitos de pessoas conhecidas, né, dos nossos conhecidos, nossos pais, avós, já eram até nascidos, né, em 57, e foi um marco, né, onde esse consentimento deveria ser informado, sabe? Esse paciente estava consciente, né? Ele consentia em participar desse procedimento. E aí, outro ponto importante dentro dessa questão da ética em pesquisa foi o despontar, né? Como que aconteceu esse despontar? Existem marcos e documentos importantíssimos que nós vamos ver a partir de agora, que muito contribuíram para a gente hoje ter mais segurança enquanto participantes de pesquisas e enquanto pesquisadores, né? E esse despontar aconteceu com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Onde foram julgados muitos criminosos, né? Que entre os quais alguns eram médicos que tinham protagonizado ou participado de torturas disfarçadas de pesquisa, né? A gente sabe que após a Segunda Guerra Mundial houveram, né, dentro desse processo histórico dessa guerra, aconteceram muitas torturas, né? Muitas pessoas tiveram suas vidas destruídas, dizimadas, e observou-se que esses médicos, né, se aproveitavam da situação, usavam, né, vamos dizer assim, um álibi de que estava realizando uma pesquisa apenas para fazer torturas com as pessoas, né? E desses horrores revelados nesses julgamentos nasceu o Código de Nuremberg, né? Nuremberg, que é uma cidade alemã, né? Que a Alemanha é o berço do nazismo, né? Do Adolf Hitler, né? A gente sabe o quão foi um político, né? Assim, que trouxe muito retrocesso, né? E um genocídio assim implacável, né, para a sociedade, deixou uma marca muito forte, né? Então, diante desses horrores que foram revelados durante os julgamentos, né, após a Segunda Guerra Mundial, em Nuremberg, o Código de Nuremberg foi criado, né? Que ele representa assim um marco histórico, sabe? Dentro do contexto assim da saúde mental, fazendo mal comparando, né? Mal comparando, não comparando. A reforma psiquiátrica foi uma ruptura histórica entre o manicômio, né, e a nova forma de abordar a saúde mental no mundo, né? E assim está o Código de Nuremberg para as questões de ética em pesquisa, de pesquisas que envolvam seres humanos, né? E esse código, né, é uma demonstração de sabedoria que ele fez com que pesquisas tenham sido evitadas em alusão a situações altamente anômalas e preferido concentrar normas técnicas gerais e válidas para toda a pesquisa. Ou seja, esse código veio, de fato, para trazer, dignidade, humanidade e, vamos dizer assim, que uma regulamentação, né? Porque já que é necessário, né, é importante que tenhamos pesquisas, que façam testes, né, que tenham nós, seres humanos, como, vamos dizer assim, instrumentos dentro desse processo, que a nossa humanidade, individualidade, nossos direitos, né, humanos sejam respeitados. E é de se notar que os 10 pontos do Código de Nuremberg tomam especial cuidado de proteger os participantes, de justificar a relevância social dos estudos e realizados em idoneidade. Tem uma informação, assim, que era para eu ter colocado no início, mas ainda há tempo. Precisamos compreender que a ciência, né, ela tem um apelo social muito forte. A ciência, ela é utilizada para o capitalismo, sim. Ela é utilizada como forma de posicionamento social, sim.
mas o apelo social dela é maior que qualquer outra coisa, né? A ciência, ela é feita para ser feita para o bem social, né? Se nós hoje estamos aqui diante de um computador, diante de uma tela de celular, é porque essa ciência ela avançou, né? Se hoje a gente consegue fazer uma videochamada, ligar para uma pessoa que está do outro lado do mundo, ou do outro lado do país em que a gente mora, é por conta dos avanços da ciência. Se hoje conseguimos erradicar a varíola, que foi a grande endemia que nós tivemos aqui no Brasil, na época colonial, foi graças à ciência. Então, ela tem apelo social forte. Então, ela é necessária. É preciso que ela exista, tá? E para isso, nós precisamos utilizar de todos os métodos possíveis para trazer fontes de evidência. O que é evidência? São informações confiáveis, são informações que foram testadas, que foram comprovadas e que não trarão maleficência para nós, enquanto sociedade, tá? Então, diante disso, né, observou-se, a partir do Código de Nuremberg, observou-se que existiam motivos outros, né, que não a ciência, finalidades outras que não a ciência, para fazer tortura com pessoas, e disseram, não, já que vocês dizem que vão fazer ciência, que vocês querem aplicar determinada intervenção, que isso seja feito a partir de uma organização em que você não precisa respeitar determinados preceitos, tá? E aí, dentro desses 10 pontos do Código de Nuremberg, eles apontavam o consentimento, consentir, né, aceitar participar de forma voluntária, os resultados benéficos, os resultados das pesquisas teriam que trazer benefícios para a sociedade, não para uma pessoa só, mas para todo o conjunto social. Essas pesquisas tinham que ter base em experimentos prévios com animais, então antes de ser aplicados em pessoas, era necessário que tivesse passado por um experimento com animais, que fossem evitados os sofrimentos desnecessários, né? Não realizar estudos com risco de morte ou lesão, né? Isso já é um grande avanço dentro do contexto que a gente já vinha contando aqui. Risco proporcional aos benefícios, o que nós temos hoje? Nós temos riscos, toda pesquisa tem riscos e benefícios. Os riscos devem ser infinitamente menores que os benefícios e, além disso, quando apresentados os riscos, nós temos que mostrar como nós vamos contornar esses riscos, tá? Eu já estou dando spoiler do que a gente já tem hoje, mas estou fazendo a comparação com hoje, tá? Preparações adequadas para proteger os sujeitos, né? Algum equipamento de proteção individual ou coletiva nesse procedimento, nesse experimento. Os pesquisadores precisam ser qualificados, tá? Precisam ter conhecimento sedimentado, amplo, dentro daquela pesquisa que ele se propõe a desenvolver. Deve ser assegurado o direito da desistência dos participantes. Se eles quiserem não participar mais, eles devem ter esse direito. E os pesquisadores, caso eles constatem que aquela pesquisa ela não é execuível, né, que eles interrompam esse momento, que eles interrompam esse estudo, tá bom? As primeiras diretrizes sobre ética em pesquisa, nós temos como primeiro marco, né, a ruptura histórica, como a gente colocou anteriormente, o Código de Nuremberg, que ele é de 47. Logo após, nós tivemos a Declaração de Helsinki, né? O que foi essa Declaração de Helsinki? Ela, né, foi criada pela Associação Médica Mundial, né, um grupo de pesquisa que já vinha estudando e compreendendo mais sobre o Código de Nuremberg. E, como eu falei, a ética em pesquisa ela surgiu muito em detrimento das ciências biomédicas, né? Então, essa Associação Médica Mundial criou grupos de pesquisa, grupos de estudo, né, para ponderar e pensar sobre a questão da ética em pesquisa. E aí,
que foi que eles fizeram, né? A partir desses estudos, eles criaram essa declaração de Helsinki, né, que previa a inclusão, né, como participantes dessa pesquisa, prisioneiros de guerra, civis, detidos durante ocupações militares, pessoas encarceradas e indivíduos mentalmente incapazes de dar consentimento livre esclarecido, válido, né? Essas pessoas também poderiam participar das pesquisas. O que hoje nós entendemos como algo eticamente incorreto, né? Mas, por meio da Declaração de Helsinki, eles também acharam, né, por meio dos estudos realizados, que isso seria uma situação viável, né? Após a Declaração de Helsinki, né, a gente teve também o relatório Belmont, né, que foi resultado das deliberações da Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos Humanos em Pesquisas Biométricas e Comportamentais e da Comissão Consultiva Nacional de Bioética. Na verdade, é assim, a Declaração de Helsinki bebe da fonte do Código de Nuremberg, o relatório Belmont bebe das duas outras fontes anteriores, né? E dentro da bioética principialista, nós temos um modelo amplamente aceito, né, que é aplicado internacionalmente porque oferece uma estrutura ética, prática e flexível que pode ser adaptada a diferentes contextos culturais, né? E aí a gente vai conseguir entender um pouco dessa bioética um pouquinho mais lá para frente. Bom, a Declaração de Helsinki tinha esses 8 princípios fundamentais, né? Que é a prioridade ao bem-estar de todos os participantes, que esse consentimento deveria ser informado, ou seja, registrado, respeito pela autonomia, avaliação ética independente, né, que significa existir um órgão para que faça esse julgamento, tá? Princípio da proporcionalidade de risco e benefício, isso aqui manteve-se, mais à frente eu vou voltar para isso também. Proteção de populações vulneráveis, transparência e divulgação dos resultados, o que a gente não viu no Código de Nuremberg, tá? E a responsabilidade pós-pesquisa, né, que é guardar as informações que foram coletadas, né, vamos dizer assim, armazenar de forma que preserve a identidade dessas pessoas, tá? E aí os princípios éticos fundamentais do relatório Belmont. Autonomia, né, do participante, ele ser autônomo para decidir participar ou não, participar até quando quiser, se quiser. A beneficência, né, que é trazer benefícios, né, para esse participante e para a sociedade. A não maleficência, desculpa, que é não prejudicar, trazer nenhum dano para esse participante, e a justiça, né, que ele seja tratado de forma justa. E aí, os comitês, estude também os comitês de ética em pesquisa, né, que eles vêm exatamente para serem instituições em que existem profissionais com expertise em todas as áreas, né, do conhecimento, para que eles possam minerar e ponderar, né, sobre as questões éticas que vão envolver determinadas pesquisas, e eles diferem dos comitês de ética hospitalar em sua composição, funções e normas. Os comitês de ética em pesquisa, eles estão preocupados em saber se aquele método é execuível, se ele é possível de ser executado, se ele é coerente e também se ele não vai, se aquela pesquisa, o seu desenvolver não vai trazer maleficência ou prejuízos para a sociedade, para o participante. Não são compostos somente de cientistas naturais, incluindo representantes de disciplinas sociais da comunidade, tá? É extremamente importante porque a gente não produz ciência apenas no campo das ciências biomédicas, mas sim das ciências humanas sociais, nas ciências exatas, enfim. Participação de outros profissionais humanos da comunidade não se rege por um princípio de representatividade, mas sim de idoneidade, né, para trazer, mostrar a lisura daquele processo. Segue o modelo dos comitês institucionais de revisão ética, né, e prefere-se o comitê de ética local exatamente pela proximidade com os pesquisadores, né, para
resolver questões que possam vir a ser produzidas por essa pesquisa. Os comitês de ética de pesquisa são duplamente obrigatórios, tanto para resguardar o pesquisador como para resguardar o participante. A deliberação do Comitê de Ética e Pesquisa não apenas garante a conformidade com normas gerais, mas também analisa cada protocolo, é o que eu acabei de falar. Precisa ter uma conformidade, uma lógica no método. No entanto, é necessário que essa pesquisa seja analisada individualmente, porque cada pesquisa vai trabalhar com uma população, com uma amostra, com um locus, vai ser completamente diferente. Os comitês de ética em pesquisa asseguram o consentimento livre e esclarecido, a proporcionalidade dos riscos, detalhes do método científico que possam indicar riscos, os aspectos econômicos que valem pela probidade e a utilização pertinente dos resultados, e esses comitês também devem ser de forma regulamentada e documentada, tanto para fundamentar a sua deliberação como para criar suas jurisprudências. Ou seja, ele está ali posto para garantir que todas as pesquisas ocorram de maneira adequada. Tá? O contexto brasileiro da pesquisa, da ética em pesquisa. O que nós temos? Né? Em 96, né, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, foi criado, né, pelo Ministério da Saúde e está, né, só um instante, e está interligado, né, está subordinado ao Conselho Nacional de Saúde, consequentemente ao Ministério da Saúde. Ele foi criado, né, exatamente para organizar, né, e regulamentar a questão da pesquisa que envolve seres humanos. E aí, em 96, nós tivemos a primeira resolução, que é a 196 de 96, que regulamenta, né, as pesquisas nas ciências biomédicas, pesquisas que envolvem seres humanos. Posteriormente, essa resolução foi atualizada, e aí ela foi numerada por o número 466 de 2012. E aí, o que foi que aconteceu? Diante da realização das pesquisas, né, observou-se que os pesquisadores das ciências humanas e sociais se sentiam descontemplados com a resolução 466, uma vez que ela teve todo o seu embasamento metodológico, teórico, dentro do Código de Nuremberg, da Declaração de Helsinki, e que nasceram dentro das ciências biomédicas, né? Então, os pesquisadores das ciências humanas e sociais tinham lacunas, precisam realizar pesquisas com seres humanos também, como todas as outras ciências, mas encontravam desafios. E aí eu vou mostrar onde que eram esses desafios. E em 2021, na verdade, foi criada a Lei 14.874, e em 2024 ela foi atualizada. Dentro, né, dos objetivos e diretrizes principais da resolução 196, que foi a primeira que nós tivemos aqui no Brasil, ela tinha como princípios éticos fundamentais a autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, as mesmas da Declaração de Belmonte, né? E aí, com relação ao consentimento livre e esclarecido, ela reforça que esse consentimento dos participantes deve ser totalmente voluntário, livre e também informado. No caso de indivíduos vulneráveis, lembram que lá na Declaração de Helsinki dizia que poderiam incluir essas pessoas sem qualquer consentimento? Então, já aqui na nossa resolução do Brasil, em 1996, a resolução 196, diz que em caso de indivíduos vulneráveis, como crianças, né, em pessoas capazes de consentir, a resolução exige que esse consentimento de um responsável deve se dar por meio do assentimento do participante sempre que possível. Com relação à transparência e publicação dos resultados, estes, o resultado de todas as pesquisas, independentemente deles serem satisfatórios ou não, positivos ou não, eles obrigatoriamente deveriam ser divulgados, né? Devem ser divulgados.
Já na 466, quando a 196 sofre essa atualização, na 466, nos princípios éticos fundamentais foi incluída a equidade. O que é a equidade? A equidade, ela se difere da igualdade. Igualdade é tratar todos da mesma forma. A equidade é tratar as pessoas conforme suas necessidades. Para quem precisa mais, um suporte razoável vai responder. Para quem precisa menos, a gente precisa dar um pouco mais, né? E as principais diferenças, né? Existem muitas diferenças, na verdade, entre essas duas resoluções, né? Mas eu trouxe aqui as principais. Com relação aos direitos humanos, na resolução 196, não havia uma ênfase explícita nos direitos humanos dentro dessa resolução. Não ficava claro sobre esse quesito. Já na 466, ela faz uma integração mais explícita com os direitos humanos, aliando-se aos princípios da bioética e direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa, igualdade, não discriminação, direito à liberdade de escolha, tá bom? Esse direito à liberdade de escolha inclui desejar participar, ok, aceitei participar, não quero mais participar, sair da pesquisa sem qualquer prejuízo, tá? Ou qualquer sanção. Com relação aos comitês de ética em pesquisa e as comissões e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Na 196, previa a criação dos comitês de ética, mas de forma mais genérica, tá? Com um foco apenas em cumprimento de burocracias, né, de exigências legais. Na 466, já acontece essa mineração, esse refinamento do papel do ICEPS e da CONEP, tornando-os mais responsáveis, né, pelos proteção dos direitos participantes, pela análise ética dos protocolos de pesquisa. Além disso, a resolução 466 estabelece de forma mais clara as competências desses comitês, né? Tanto que quem pega lá o documento observa que, né, tem toda a discriminação, quais são as responsabilidades, o que precisa ser feito, tá? E aí elas se tornam, né, mais independentes, claro que subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, e responsáveis por garantir a qualidade da pesquisa, tá? Na 510, mantiveram-se os mesmos princípios éticos da 466, só que a principal diferença é, dentre os documentos que são exigidos e produzidos nesse processo da pesquisa, da ética em pesquisa, nós temos o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento livre esclarecido. O termo de consentimento livre esclarecido para pessoas maiores de 18 anos. O termo de consentimento de assentimento livre esclarecido para menores, né? E pessoas que não tenham condições de assentir ou consentir por si. Esses documentos, eles precisam. Quais são as informações que contém nesses documentos? Informação do título da pesquisa, o que vai ser feito, objetivos, riscos, benefícios, quem são os pesquisadores, telefone, endereço da instituição envolvida, todas as informações sobre a pesquisa. E ele precisa, para ele consentir participar, né, da pesquisa, ele precisa assinar, tá? Na 466 previa que essa assinatura deveria acontecer nesses documentos. Porém, todavia, entretanto, lembra que eu falei que lá na 196 e na 466, os pesquisadores das ciências sociais sentiram um desafio, uma dificuldade, não se sentiram contemplados? Porque existem populações em que elas aceitam, entendem, né, que querem participar, mas elas não sabiam escrever. Que às vezes a forma delas dizerem que querem participar é com a digital, ou por outros meios, ou não querem escrever, querem, né, estar consciente de outras maneiras. E aí a 510 vem com isso, né? Inclui, né, que o registro do consentimento e do assentimento é por meio, o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido da participante ou do seu responsável legal sob forma escrita, né, de punho, sonora, imagética, ou em outras formas que atendam às características da pesquisa dos participantes. Imagine, né, você vai realizar uma pesquisa em uma comunidade indígena. Eles não sabem o que é um papel ou caneta, né? Eles querem consentir e validar a sua
sua assinatura, sua aprovação de outras formas, né? Então, a 510, essa é uma das principais diferenças entre a 466 e a 510, mas em íntegra o texto, ele basicamente vai tratar sobre as mesmas coisas, tá? E aí, quais são os documentos, né, que estão envolvidos, né, dentro da ética em pesquisa para que você possa desenvolver uma pesquisa com os seres humanos? O termo de consentimento livre e esclarecido, que eu já expliquei o que é um documento onde você coloca todas as informações sobre a pesquisa, título, quem são os pesquisadores responsáveis, a instituição responsável, quais são os objetivos, os riscos, tudo sobre o que você vai fazer, tá? Nós temos o termo de assentimento, né, que são para menores de 18 anos, mas vai querer fazer pesquisa com crianças, né? Aí tem o termo de assentimento, que ela pode assinar, e o responsável também, que contém as mesmas informações que o termo de consentimento livre esclarecido. Nós temos o TCUD, que é o termo de compromisso de utilização de dados, uma vez que, por exemplo, você vai pegar informações de prontuário de uma determinada instituição de saúde, ou postinho de saúde, ou hospital, ou CAPS, enfim. Se você vai ter acesso aos prontuários, você precisa ter esse termo de compromisso de utilização de dados, tá? Outra ferramenta, outro documento, né, ferramenta que nós utilizamos, mas eu quero realizar uma pesquisa com seres humanos. Para onde é que eu tenho que ir, né? Na casa de quem? Que endereço? Você faz o seu projeto, escolhe o comitê de ética em pesquisa. Outra coisa que eu esqueci de falar, os comitês de ética em pesquisa normalmente estão dentro das universidades, das faculdades, das instituições de ensino, mas elas também podem estar nos hospitais, né? Nas secretarias, né? Eles podem conter um comitê de ética próprio, desde que ele siga todas as regras do CONEP e da CNS, né? Obviamente. E aí você vai acessar a plataforma Brasil. Vou mostrar já a interface dela. Você acessa a plataforma Brasil, mas antes você vai no site do Comitê de Ética e Pesquisa que você deseja submeter o seu projeto. Veja toda a documentação que existe, porque para cada comitê de ética, como eles têm autonomia, né, eles exigem documentos, cada um exige uma relação de documentos diferentes. Normalmente são documentos parecidos, tá? Projeto, currículo Lattes, o TCLS, se for o caso, TCUD, se for o caso, o termo de assentimento, a autorização institucional, tanto da sua universidade e do lugar que você vai realizar a pesquisa, enfim, né, são declaração de conflito de interesse, tá? Então, são documentos, normalmente são esses, né, mas cada comitê tem o seu templatezinho, tem o seu documento, seu modelinho que adota, tá bom? E aí, dentro da plataforma Brasil, você vai abrir o seu processo, né? E vai inserir os documentos que o comitê vai solicitar. O que todo comitê de ética vai solicitar é o seu projeto completo, juntamente com o cronograma, o orçamento, tá? Todo o projeto de pesquisa completo. Declaração dos pesquisadores também, né? Aqui é a interface da plataforma Brasil, tá bom? Você entra aqui, se você não tiver um cadastro, você cadastra, né? Cadastra-se. Aí quando você fizer o seu cadastro, você vai entrar com seu e-mail e sua senha e vai fazer a submissão. Na graduação, normalmente quem faz essa submissão e o pesquisador responsável é o seu orientador. Alguns programas de mestrado, na verdade, alguns programas de pós-graduação estricto sensu, elas permitem que já no mestrado o próprio aluno possa fazer essa submissão, já que ele está no nível acima, né, assim, no mundo da academia. Mas outros programas não, tá bom? Então, você só conversa aí com o seu orientador para saber o que é que ele vai te orientar com relação a isso. E aí, dentro, né, além das resoluções que nós temos, né, que orientam como que essa pesquisa com seres humanos deve acontecer, nós tivemos a Lei 14.874, de 2021, que sofreu uma atualização agora em 2024,
e que nós vamos conhecer um pouquinho, né, para vermos como que trata-se de uma coisa muito, muito séria. Tá? Os objetivos e diretrizes principais da lei, né, aqui, dessa lei, desculpa que teve um errinho aqui, o motivo do surgimento dessa lei, o aumento da coleta e uso de dados pessoais, né, todos os dias existem alunos, né, pesquisadores, que estão buscando respostas para problemas, né, ou buscando soluções para a sociedade. Né? Então, esse aumento dessa coleta de dados pessoais fez com que essa lei existisse para trazer maior segurança para os participantes. Essa lei também surge para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Onde os dados sensíveis eles devem ser completamente protegidos. O que são dados sensíveis? CPF, informações genéticas, resultados de exames, né? Então, é necessário que exista esse alinhamento, né? E são dados que são sensíveis, mas que são também importantes e são utilizados em pesquisas. E também um dos motivos foram os desafios éticos e regulatórios, né? A dificuldade que a gente tem em regular isso. Por quê? Porque como muitas pessoas desconhecem, né, da existência das resoluções, que as pesquisas devem ser realizadas por meio, né, de diretrizes, de resoluções, é importante que as pessoas, não, o desconhecimento da lei não vai ser uma desculpa, tá? Então, é importante a gente estar bem atento a isso. Principais contribuições, né, dessa lei, né, ela traz diretrizes para o uso de dados pessoais em pesquisas científicas, como que isso deve ocorrer, a importância de resguardarmos, né, a identidade dessas pessoas. Ela também traz as exceções para o uso de dados em pesquisa, o que não pode ser utilizado, tá? O que pode, o que não pode. A regulação de dados sensíveis, né, que eu já falei para vocês, ela vem como apoio à inovação científica, uma vez que, por meio da evolução das tecnologias, né, a gente deixa nossos digitais, entre aspas, em todos os lugares que nós vamos. Né? Todas as informações importantes e sensíveis da nossa vida estão em muitos lugares, então é importante que exista, né, essa regulação. E a prevenção ao uso indevido desses dados, tá? Quais são os impactos que esperou-se, né, que espera-se dessa lei? Ser mais transparentes e éticas com o uso de dados de forma responsável, né? Saber que existe uma lei que regula, que sanciona, aumentar a confiança da sociedade nas pesquisas científicas, dado o fortalecimento das regras de proteção aos dados pessoais. Isso aqui, pessoal, é muito importante até quando a gente for, né, estiver no campo, né, porque o que a gente observa, né? Eu sempre falo aos meus alunos, vocês têm certeza que querem desenvolver uma pesquisa com os seres humanos? Porque é muito difícil, as pessoas não querem participar, dizem que não tem tempo, as pessoas não têm interesse. Então, às vezes as pessoas têm medo, desconfiança. Então, saber da existência dessa lei, você já pode ser até um fator de convencimento, né? De sensibilização dessas pessoas. Facilitar o caminho, facilitar o avanço da ciência, especialmente áreas como saúde, biotecnologia, inteligência artificial, sem comprometer a privacidade, né? Que consigamos avançar, mas desde que nenhum princípio, né, seja atingido, tá? E aí ela, atualizada agora em 2024, no dia 28 de maio, ela teve, né, por interesse modernizar e aprimorar a regulamentação das pesquisas científicas e clínicas no país, alinhando-se às melhores práticas internacionais e garantindo maior proteção aos participantes. Se antes ela já previa essa proteção, né, cada vez mais cercada, mais fechadinha, essa lei ela veio com essas atualizações para trazer
pouquinho mais de confiança, né, para todos nós. E as suas principais contribuições e características, né, dessa atualização. Ela cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, né, então, a partir daí já temos, né, esse órgão, esse instituto que está, né, direcionado para isso, e aí estabelece uma estrutura nacional para coordenar e supervisionar as atividades de ética em pesquisa, promovendo maior uniformidade e eficiência dos processos de aprovação e monitoramento desses estudos clínicos. Né? Porque os estudos clínicos, né, para quem não compreende, ele faz o teste de medicações, né, intervenções que vão trazer avanço para a ciência, mas se não feitos de maneira responsável e correta, elas podem trazer, né, muitos problemas. Então, a criação desse sistema, ele vem mesmo para monitorar, estar aí a par do que vem acontecendo e proteger, né, nós que eventualmente possamos vir a ser participantes. Essa lei também traz uma atualização sobre as diretrizes claras para a condução da pesquisa. Né? Ela vem definindo, né, princípios e normas que asseguram a proteção dos direitos e bem-estar dos participantes, incluindo a obrigatoriedade de consentimento livre, esclarecido e da confidencialidade dos dados e transparência dos procedimentos. O que significa isso? O pesquisador demonstrar, por meio de argumentos e provas e fatos claros, de que esse participante ele será resguardado, né, salvo resguardado de qualquer malefício que essa pesquisa venha a trazer para ele. Vem trazer também a simplificação e o aceleramento dos processos, né? Introduz mecanismos que reduzem a burocracia e aceleram a aprovação de pesquisas, né, para tornar esse processo mais célere, porque quem conhece, quem já submeteu trabalho da Plataforma Brasil, algum comitê de ética e pesquisa, sabe que demora. E se tiver algum probleminha, tiver alguma pendência, aí quando vem para você, que você resolve mais um tempão. Então é importante, né, ter essa maneira mais célere de resolver essa situação. O fortalecimento da proteção aos participantes, né, estabelecer medidas mais rigorosas, né, para garantir a segurança e direitos dos participantes, incluindo a necessidade de monitoramento contínuo dos estudos e a criação de canais de denúncia para irregularidades, né, o que antes a gente não tinha. E uma coisa importante, lembrando que, a depender do malefício, do crime, sei lá, do risco que esse participante venha a ter, os pesquisadores eles sofrerão, né, as sanções previstas no Código Penal, né? Então pode responder civilmente, penalmente, enfim, vai depender muito da situação. E além disso, essa lei vem também para alinhar, né, essas diretrizes com as práticas internacionais, né? Então vem trazer esse avanço para as nossas pesquisas. Bom, gente, a minha fala foi bem breve, né? Porque é um assunto assim muito amplo, mas como eu falei, né, em outros momentos, normalmente quando as pessoas vão buscar informações, né, sobre algum determinado tema, elas procuram vídeos mais rápidos, né? E aí a gente busca atender também essas pessoas e para contemplar coisas que eu não trouxe aqui, né? Dúvidas que venham a surgir, eu deixo meu contato, eu vou colocar aqui para vocês. Meu Instagram, @Maiara. Aí nem lembro. Ela Maiara. Para vocês estarem buscando tirar as dúvidas, né? Qualquer coisa que vocês venham a querer saber. Dizer que nós avançamos muito e pedir que vocês tenham todo o cuidado, né? No desenvolvimento de pesquisas com os seres humanos, que vocês busquem estar sempre alinhados com isso. Quem não conhecer, busquem ler a Resolução 466-510 e essas leis, né, principalmente agora de 2024, que sofreu essa atualização.
Então, que vocês consigam fazer esse entendimento e produzir cada vez mais pesquisas sérias, éticas, né, e que não venham trazer nenhum malefício nem para vocês e nem para os participantes das pesquisas que vocês realizarem, tá bom? Quaisquer dúvidas, estamos à disposição, vocês podem entrar em contato e eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Que todos tenham um excelente dia. Obrigada.